Olá, seja muito bem-vindo. Olha, se a simples ideia de integrar pagamentos Pix no seu sistema já te dá um calafrio, fica tranquilo porque essa análise foi feita pensando em você. Hoje a gente vai desmistificar completamente esse processo. Vamos ver como criar cobranças Pix de um jeito sério, incrivelmente simples, usando a API PixGo do Mercado Pago. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio comum. Depois, vamos apresentar a PixGo como a solução. Em seguida, vamos literalmente dissecar uma requisição, passo a passo. Daí, partimos para exemplos práticos de código e, para fechar, vamos aprender a interpretar a resposta que a API nos dá. Bom, começando pela nossa primeira sessão, o desafio do pagamento Pix. Vamos primeiro entender o problema que tantos desenvolvedores e, claro, tantos negócios enfrentam no dia a dia. E a pergunta que não quer calar é essa: integrar pagamentos Pix parece um desafio? Para muita gente, a resposta é um grande sim. Lidar com APIs de pagamento muitas vezes parece algo super complexo, cheio de etapas, com uma curva de aprendizado que assusta, mas e se não precisasse ser assim? E aí exatamente isso que nos leva para a segunda sessão. PixGo, a solução simples. É aqui que a gente vai conhecer a resposta para uma integração sem nenhuma complicação. Então, o que é exatamente essa tal de API PixGo? A própria documentação define ela com 3 palavras-chave que são perfeitas. Primeiro, é uma interface RESTful, ou seja, ela segue padrões da web que a gente já conhece, tudo muito previsível. Segundo, ela é segura, o que é fundamental, Exige autenticação em todas as chamadas e o mais importante de tudo, é extremamente simples. O foco aqui é total na eficiência. Seção 3, a anatomia de uma requisição. Agora sim, vamos para a parte mais prática. Vamos entender como construir, passo a passo, uma chamada para essa API. Olha, o processo todo se resume a 3 etapas bem fundamentais. Primeiro, a gente define o endereço, o que chamamos de endpoint. Segundo, a gente autentica a chamada para garantir a segurança. E terceiro, a gente monta o corpo da requisição com os dados da cobrança. Vamos ver cada um deles em detalhes. O primeiro passo, então, é o endpoint. E a boa notícia é que ele é sempre o mesmo para gerar uma cobrança. Uma requisição do tipo POST para a URL pixco.api.br/gerarpix. Simples assim, sem variações, sem complicação nenhuma. O segundo passo é a autenticação. E ela é obrigatória, não tem como pular. A segurança é garantida com o cabeçalho HTTP chamado Authorization. O formato é super padrão, você escreve a palavra better, dá um espaço e aí coloca a sua chave de API exclusiva da PixGo. É isso que garante que só você pode gerar cobranças na sua conta. E aqui, gente, está a prova definitiva da simplicidade. O corpo da requisição, ou seja, os dados que a gente envia, exige só 2 campos. Apenas 2. O valor, que é o total da transação, e a descrição, que é um textinho que o cliente final vai ver lá no extrato dele. É só isso. Nada daquelas dezenas de campos complexos para preencher. Certo. Agora vamos para a nossa quarta sessão. Código em múltiplas linguagens. Porque, a teoria é ótima, mas nada é melhor do que ver exemplos práticos para entender de verdade como a coisa toda funciona. Para quem trabalha com back-end em PHP, está aqui um exemplo clássico usando curl. A estrutura é exatamente a que a gente acabou de ver. A chave da API vai no cabeçalho e o payload com valor e descrição vai codificado em JSON no corpo da requisição. É um padrão super robusto e muito fácil de adaptar para o seu projeto. Agora, mudando para o front-end ou para o ambiente Node.js, o exemplo aqui usa a Fetch API, que já é nativa do JavaScript. A estrutura, de novo, é idêntica. A gente definiu o método POST, os cabeçalhos com autorização e o corpo com os dados da cobrança em JSON. Super direto, perfeito para integrações web. E é claro que não podia faltar Python, com a famosíssima biblioteca Requests. E, de novo, a lógica é a mesmíssima e o código fica incrivelmente limpo. A gente define os cabeçalhos, o payload e faz a chamada com requests.post. A simplicidade da biblioteca parece que foi feita sob medida para a simplicidade da API. Muito bem, a gente já sabe como pedir. Vamos agora para a nossa última sessão, entendendo a resposta da API. Afinal, o que a gente recebe de volta depois que tudo dá certo? Quando uma chamada dá certo, ela retorna um objeto JSON como esse que está na tela. Pode parecer muita informação de uma vez, mas calma. Vamos focar nos campos mais importantes, que são absurdamente úteis. Basicamente, eles se dividem em 2 categorias. Primeiro, tudo o que é necessário para a experiência do cliente. O Pix copia e cola é aquele código famoso que a pessoa cola no app do banco. O QR Code Base64 já é a imagem do QR Code prontinha para ser mostrada na tela.
E o link pagamento é uma URL que leva direto para uma página de checkout. Ou seja, 3 formas de pagar, tudo pronto para usar. Agora, além dos dados para o cliente, a API retorna informações que são cruciais para o controle do negócio. O custo_requisição mostra exatamente quanto custou aquela transação. O novo saldo já atualiza o saldo em tempo real. E a external reference, caso seja enviada, ajuda a bater o pagamento com um pedido específico lá no seu sistema. Uma mão na roda. E por falar em custo, o valor é super transparente. A documentação mostra um custo de apenas 2 centavos de real por cada requisição que dá certo. O valor, vamos ser sinceros, extremamente competitivo pela simplicidade e pelo poder que essa API oferece. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este. Resumindo, as vantagens são a simplicidade absurda, com só 2 campos obrigatórios, a segurança, com autenticação via API Key, a flexibilidade, com exemplos para as linguagens mais populares e uma resposta completa que atende tanto o cliente final quanto o controle interno do negócio. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Com uma ferramenta tão direta, tão poderosa em mãos, que simplesmente elimina a complexidade de integrar pagamentos Pix, qual vai ser o próximo passo para o seu negócio ou para o seu projeto? A barreira técnica, como a gente viu, foi removida. O que você vai construir agora?